Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje falaremos sobre reserva de valor. Conheceremos a teoria do que é uma reserva de valor e na prática as disposições, como se expor a uma reserva de valor, no caso o ouro. Mas antes, vamos relembrar algumas características do dinheiro que já vimos no vídeo sobre dinheiro. Se você não viu, sugiro que dê uma olhada antes de assistir esse. Uma moeda, ela tem três características. Ela tem que ser uma unidade de conta, ou seja, você tem que conseguir fazer conta naquela moeda. Então, você consegue comprar laranjas, bananas, você consegue calcular quanto que custa um quilo de banana, quanto que custa um quilo de laranja. Ela tem que ser um meio de troca, então eu tenho que conseguir trocar o meu dinheiro por algo que eu queira. Porque antes, como que era? Era no escambo. Então, se eu queria peixe e eu tinha banana, eu tinha que achar alguém que tinha peixe e trocar esse peixe por banana. Se essa pessoa não quisesse banana, quisesse maçã, eu tinha que achar alguém que quisesse trocar a banana pela maçã para depois trocar a maçã por peixe. Então, com a moeda não precisa mais disso. Então, ela tem que ser um meio de troca. Eu pego, dou a moeda e pego o peixe no lugar. E por último, ela tem que ser uma reserva de valor. E o que é uma reserva de valor? Em teoria, é aquele ativo que vai manter o poder de compra com o passar do tempo. E não é o que a gente vê com as moedas fiduciárias no geral. O real, de 94 para cá, já perdeu 85% do seu valor. E por que acontece isso? Porque os bancos centrais têm uma meta de fazer o seu dinheiro perder valor, que são as metas de inflação. Então, todo ano tem lá a meta do Banco Central para esse ano é de 3,5%, com um ponto de tolerância para cima ou para baixo. Por mais que seja uma inflação pequena, todo ano vai ter. Aqui no Brasil, nós sofremos com um grande problema de inflação. Então, a nossa inflação, historicamente, ela é alta. Então, o nosso dinheiro sempre está perdendo valor. Por isso que é necessário a gente investir naquele ativo que é considerado uma reserva de valor, que é o ouro. Mas o que é necessário para um ativo ser considerado uma reserva de valor? São 5 características. Ele precisa ser escasso, não deteriorável, ou seja, você pode armazenar ele e ele não vai estragar. Ele tem que ser aceito globalmente, tem que ter um grande histórico de aceitação e ele precisa ter um valor intrínseco. O que não significa que é um valor imutável, que não pode mudar nunca. Não é isso. Mas na ausência de uma palavra melhor, vamos considerar um valor intrínseco. E vamos começar pela escassez. O economista Thomas Sowell, ele tem uma frase que ele diz que a primeira regra da economia é a escassez. A primeira regra da política é ignorar a primeira regra da economia. Por quê? Porque os bancos centrais estão sempre ali colocando mais dinheiro na economia. Então, quanto mais dinheiro eles colocam, menos escasso o dinheiro é, portanto, menos ele vale. Por isso que a gente vê que com 100 reais anos atrás a gente comprava um monte de coisa e hoje com 100 reais a gente não compra mais nada. Como ele não é escasso, ele vai perdendo seu valor. Mas por que o ouro é considerado uma reserva de valor se tem outros metais que também são escassos, como o urânio, ou a prata, ou a platina? Primeiro porque o urânio é cancerígeno, não tem como a gente andar com um pedaço de urânio no bolso. E a prata e a platina são mais ou menos prateados, da mesma cor. O ouro é o único amarelo. Então, por isso que ele acabou sendo considerado a maior reserva de valor e mais usado durante todo esse tempo. Porque ele tem essas 5 características e era amarelo, ele é bonito, né? E volta e meia a gente costuma ver algumas notícias falando de ouro, que tem um meteoro em volta da Terra, que tem muito ouro, e aí quando tiver tecnologia para minerar esse meteoro, todas as pessoas serão ricas. Só que é bem o contrário disso. O ouro, ele tem um valor muito alto porque ele é muito escasso. Só a gente pensar, o que tem mais? Ouro ou areia? E o que é mais caro? O ouro ou a areia? Se chegar em um patamar onde tenha tanto ouro quanto areia, é provável que o preço do ouro vai caminhar para o preço da areia. Então ele simplesmente vai deixar de ter esse valor tão grande e vai passar a valer quase nada. Vamos pegar outro item que é extremamente raro, um diamante. É muito escasso. E a água, que é muito abundante, e a gente precisa da água para sobreviver. Então vamos imaginar que você ficou sabendo de um lugar lá no meio do nada que tem uma mina que tem muitos diamantes. Aí você vai lá e começa a cavar. Você acha vários diamantes, só que sua água acaba. E de repente aparece um mercador.
e ele te oferece um copo de água. Só que o preço desse copo é um diamante. Em circunstâncias normais, você não faria essa troca. Mas você tem muitos diamantes e você não tem nada de água. Os diamantes, se você morrer, não vão servir para nada. Então, você aceita trocar um diamante por um copo de água. Depois você aceita trocar mais um diamante por mais um copo de água. Por um terceiro copo de água. Talvez até por um quarto copo de água. Mas já no quinto, você não aceita. Você já matou a sua sede. Você não precisa mais daquela água. Nesse momento, o diamante volta a ser mais escasso que a água. E se você continuar minerando, vai te dar sede de novo. E aí você vai novamente aceitar trocar o diamante pela água, porque a água vai ser mais escasso que o diamante. Então, quanto mais escasso, mais valor tem. Outro ponto para ser considerado uma reserva de valor é ser negociado globalmente. Porque você pode pensar, mas a terra é escasso, a terra tem um valor intrínseco, a terra não é deteriorável, então a terra pode ser considerada uma reserva de valor. E até certo ponto, sim, até certo ponto a terra vai te proteger da inflação. Mas o problema é que ela não é negociada globalmente. Não tem como eu vender uma terra, um pedaço do meu lote que eu tenho aqui no Brasil e entregar para alguém lá nos Estados Unidos. Não tem como eu levar essa terra até lá. Ele vai ter que vir aqui e comprar a terra que vai ficar aqui. Agora pensa em países como a Venezuela ou Cuba, onde a terra não vale mais nada. Quem que vai querer comprar essa terra? Ninguém. Então, até um certo ponto, a terra é sim uma reserva de valor, mas chega num certo ponto que ela deixa de ser. O ouro não. O mesmo ouro que é vendido aqui é vendido lá nos Estados Unidos, então eu vou pegar um ouro aqui que vale R$300 cada grama, vou vender lá nos Estados Unidos por R$300 a grama. É a mesma coisa. Outro ponto é ele não ser deteriorável. Você pode pensar, então commodity pode ser uma reserva de valor, porque commodity é um bem escasso, a commodity é um bem escasso, ela é negociada globalmente, ela tem o seu valor intrínseco, mas ela é deteriorável. Então não tem como eu transformar uma commodity como soja, café, que vai estragar em uma reserva de valor, porque eu vou guardar isso por 20, 30 anos e aí quando eu vou vender vai ter estragado, não vale mais nada. Já o ouro, ele não é deteriorável. Nós temos outros metais que poderiam ser como cobre ou como ferro, mas o cobre ele vai esverdeando com o passar do tempo, o ferro enferruja, o ouro não, o ouro mantém as suas características. A joia mais antiga já registrada data de 6.500 anos atrás. Então, uma joia que foi feita 6.500 anos atrás está aqui hoje com as mesmas propriedades. Então, ela não enferrujou, ela não mudou a cor, ela não perdeu formato, ela ficou exatamente igual é. Então, uma reserva de valor não pode ser algo deteriorável. Porque se essa joia tivesse sido passada de família em família, hoje eu poderia vender ela e ela ia ter mantido o valor dela. E aí entramos em uma outra característica, que é um longo histórico de aceitação. E por que isso? Por causa do efeito Lindy, que é um termo cunhado pelo escritor Nassim Taleb, onde ele observou que em uma cafeteria, onde os comediantes se reuniam, aqueles comediantes com mais tempo de carreira tendiam a continuar com maior tempo de carreira. Então, um comediante que já tinha uma carreira bem sucedida há 20 anos, ele tendia a ter mais 20 anos de carreira. Diferente daquele comediante que fez um sucesso enorme em um ano, mas no outro ano ele sumia. Então, quanto maior o histórico de aceitação dessa reserva, melhor para ela. Então, se o ouro é tratado como uma reserva de valor há 6.500 anos, é provável que ele ainda seja considerado uma reserva de valor daqui a 6.500 anos. Ele já passou no teste do tempo. Os convidados mais ilustres, quando iam ao castelo de Napoleão III, jantavam com talheres de alumínio. Os outros convidados não tão ilustres assim tinham que se contentar em comer apenas com talheres de ouro. Napoleão III mantinha lingotes de alumínio em seu depósito como uma reserva de valor, igual ele mantinha lingotes de ouro e lingotes de alumínio, porque o alumínio naquela época era muito caro. Mas o que aconteceu foi que com a Revolução Industrial ficou muito mais fácil separar ali o alumínio de outros minérios e hoje a gente usa o alumínio para embrulhar sanduíches. O ouro se manteve. Então essa é a importância do teste do tempo. O ouro ele já se provou durante várias crises. Tudo que aconteceu, o ouro se manteve como uma reserva de valor até hoje. Por que é necessário que tenha um valor intrínseco? Se a gente for pensar no real, que é a nossa moeda, por que um real vale um real?
apenas porque a gente acredita que vale e porque o governo exige que a gente aceite o real como meio de pagamento. Então, dentro do território nacional, a gente vai conseguir ter uma aceitação muito boa com o real. Saindo do território nacional, só em alguns países aqui, nossos vizinhos, que tem uma moeda pior que a nossa. Agora, vai lá na Europa e tenta pagar algo com um real ou com ouro e veja qual que o vendedor vai aceitar. Porque o real, tirando aqui, ele não tem um valor muito grande. É apenas um papel colorido escrito R$ 1. Já o ouro, ele tem um valor mesmo para aqueles povos que não utilizavam o ouro como moeda, como por exemplo os maias, que consideravam que o ouro era o suor do sol e a prata era as lágrimas da lua. Então, eles não usavam o ouro como um meio de troca, um pagamento, mas mesmo assim o ouro tinha muito valor para ele. Então, veja que tem um valor intrínseco ali no ouro. Desde aquela época, eles já faziam joias, faziam altares, oferendas, tudo com ouro. Mas se a gente perder a confiança no real, que é o que acontece com as moedas dos nossos vizinhos ali, como Venezuela, como Cuba, a moeda simplesmente para de ter o valor. A gente perde a confiança nela, ela para de ter valor. As pessoas não aceitam mais negociar aquilo. Então o valor dela vai a zero. Agora, o ouro, se a gente parar de tratar ele como um ativo financeiro, falar, não, o ouro não é mais uma reserva de valor, não é um meio de troca, não é nada. Ele vai continuar tendo um valor, porque ele é o melhor condutor elétrico que tem. Então ele tem um grande uso na indústria. Ele também é usado para fazer joias. Então, por mais que a gente pare de tratar ele como ativo financeiro, ele ainda vai continuar tendo um valor muito alto. O preço dele vai cair um pouco? Vai, mas ele ainda vai ter uma procura muito grande. Então a gente já viu o que é uma reserva de valor, quais são as características, por que é importante ter uma reserva de valor para proteger o seu patrimônio, mas como se expor ao ouro. A primeira forma é comprando ouro fisicamente. Existem algumas empresas que vendem ouro, então você pode ir lá e adquirir a quantidade de ouro que você quiser. Mas qual é o problema? Vai ser um pouco mais caro, porque você tem o trabalho da empresa para transformar. Você quer uma barra de 1 kg, então a empresa vai ter que pegar aquele minério e transformar numa barra de 1 kg e te entregar. Então ela vai ter um trabalho para isso e ela precisa de um lucro, tem um spread da empresa. Então o ouro fisicamente vai acabar saindo um pouco mais caro. E você pode ter outros custos envolvidos, como por exemplo o custo de armazenagem. Não é muito prudente deixar muito ouro guardado em casa, porque provavelmente se alguém souber, você vai ter algumas tentativas de assalto na sua casa. Então você vai ter que deixar esse ouro guardado em um lugar. E a empresa que vende, ela também faz a custódia, mas ela cobra por isso. Então, além de pagar um pouco mais caro, você vai ter um custo a mais. Mas comprar o ouro fisicamente também tem algumas vantagens. Primeiro, porque a recompra da empresa é garantida, então eles vão te dar aquela barra com certificado. Se você não mexer, não romper o certificado, a empresa garante a recompra. E você consegue guardar um grande volume de ouro em um pequeno espaço, porque a densidade do ouro é muito grande. A densidade do ouro é de 19,3 centímetros cúbicos. Imagina você pegar uma caixinha de 1 litro de suco, 1 litro de leite, tanto faz. Se você encher aquilo de ouro, vai dar 19,3 quilos de ouro. E como o ouro hoje está sendo negociado a mais ou menos R$ 300 a grama, você vai ter um valor equivalente nesse 1 litro ali de leite a 5.790.000. Então você consegue guardar muito valor em um pequeno espaço. Vai ser bem pesado, mas vai ocupar pouco espaço. Outro ponto é que para a venda de ouro físico, você tem a isenção no imposto de renda numa venda de até 20 mil, que é diferente daquela venda de ação. Vendas de ações com até 20 mil, você também tem isenção de imposto de renda. Então você pode vender 20 mil de ação e 20 mil de ouro. Não é uma anulando a outra. Você também pode comprar certificados de ouro na B3. Só que aí você tem um problema. Esses contratos não são muito líquidos. Então pode ser que você compre e depois tenha um problema na hora da venda. E você pode comprar o certificado e ficar com esse certificado, ou depois você pode ir lá na B3 e buscar o ouro referente ao seu certificado. Então, se você comprou o certificado de 1 kg, você vai lá e busca 1 kg de ouro. Caso você queira deixar esse ouro lá no B3, não queira fazer a troca, você vai ter uma custódia, vai ter um custo com essa custódia do ouro, e você vai ter custo de corretagem, que as corretoras geralmente cobram uma corretagem proporcional ao valor do ouro. Para esses contratos, você também tem isenção no imposto de renda, caso a venda seja de no máximo R$ 20.000. E como eu já falei na aula sobre fundos, existem fundos de investimento de ouro. Então você pode se expor ao ouro através desses fundos.
Porém, você vai ter que pagar a taxa de administração do fundo, que gira em torno de 2% mais ou menos ao ano. Você tem a incidência de come-cotas, então a cada 6 meses você tem que pagar uma antecipação do imposto. E caso você deseje sair desse fundo, você vai estar exposto à tabela regressiva do imposto de renda. Então saiu ali até 180 dias, pagar 22,5%, saiu depois de 721 dias, a alíquota mínima 15% sobre o lucro, caso esse lucro já não tenha sido abatido pelo Come-Cotas. Já é uma opção um pouco melhor do que comprar o ouro fisicamente ou pela B3, mas ainda não é a melhor opção. E para mim é o ETF Gold 11, que ele custa em torno aí de R$10, então ele é extremamente acessível. E você só não precisa se preocupar com taxa de corretagem, taxa de custódia, com nada. Ele vai ter uma taxa de administração, mas é muito baixa se comparado às outras taxas das outras opções. Vai ser algo em torno de 0,3% ao ano. E você só vai pagar imposto de renda quando fizer uma venda com lucro. Então, se você tiver um lucro na sua venda, você vai pagar 15% de imposto em cima do lucro. Então, ele é mais acessível, é mais fácil, tem menos custo. É muito mais simples se expor ao ouro dessa forma. Você também tem criptomoedas lastreadas em ouro, que é o caso da Pax Gold, que é uma empresa que tem ouro armazenado num cofre lá em Londres, e para cada novo token emitido, eles têm uma onça de ouro armazenada, que equivale a 31,1 gramas de ouro. Juntando uma certa quantidade de tokens, você pode ir lá em Londres e trocar esses tokens pelo ouro, mas ninguém faz isso, mas você tem essa opção. E caso queira simplesmente vender a criptomoeda, você vai pagar 0,001% de taxa para a Apex Gold, mais a taxa da rede Ethereum, que é onde roda essa criptomoeda, que é em torno de 0,02%. Mas pode ser um pouco maior ou menor, depende ali do momento que você solicitar essa venda. Agora, é um mercado que tem uma liquidez muito boa e é um mercado que roda 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você também tem isenção para vendas de até R$35.000. Mas essa isenção conta a venda de outras criptomoedas. Então, se você vender o Bitcoin, Ethereum, Solana, qualquer outra criptomoeda, vai somar com esse valor que você vender de Pax Gold. Então, no máximo, somando tudo isso, você tem isenção de até R$35.000. Então, agora que você sabe o que é uma reserva de valor, você sabe como se expor a ela, aí você pode estar pensando, se o ouro é uma reserva de valor tão boa, se é um ativo tão bom assim, por que eu não tenho 100% da minha carteira em ouro? O porquê que eu não uso ouro no dia a dia? Porque o ouro também tem alguns problemas. O primeiro dele é a confiança. Como que a gente vai negociar ouro com outras pessoas e saber que aquele ouro é real? Não tem como saber o nível de pureza daquele ouro. Assim, só pegando e olhando. Talvez algum especialista consiga saber, mas não vai ser todo mundo. Então é um pouco complicado. Por isso que a gente via nos filmes de cowboy que eles pegavam o ouro e mordiam, porque o ouro é uma liga meio maleável. Então ele morde, olha e fala, ficou a marca do meu dente. Então esse ouro aqui é puro. Mordeu, não ficou nada. Não, tem alguma coisa misturada nesse ouro aqui. Então era por isso que eles faziam isso. Mas não é um método meio bom, né? A pessoa te dá o ouro, você pega ela aqui e enfia na boca. Não é um método bem legal. Ele tem um benefício que é um problema, que é a densidade dele. Embora você consiga guardar uma grande quantidade de ouro em um pequeno espaço, como que você vai transportar isso? 2 caixinhas de leite de 1 litro são 40 quilos de ouro. Como é que você vai carregar isso? Pega uma caixinha debaixo de cada braço e sai carregando por aí? Não dá. Então, para transportar muito ouro é complicado. Você tem a questão do troco miúdo. Se 1 grama de ouro vale R$300, como é que eu vou pegar essa grama e vou comprar um pão? Quanto dessa grama que eu vou ter que dividir para pagar o padeiro? Como que ele vai ter certeza que esse ouro é ouro? Como que ele vai guardar isso? Como que ele vai me voltar o troco? Então, o ouro tem alguns problemas. E eu considero que o Bitcoin resolve alguns desses problemas que o ouro tem. Por isso que eu considero o Bitcoin uma possível reserva de valor. E esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Eu vou falar sobre o Bitcoin e por que eu considero ele uma possível reserva de valor. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de se inscrever no canal, dar o like, qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.